Olá, está no ar mais um episódio do Região em Destaque, o podcast da Granfopolis. Granfopolis, assessoramos 22 municípios da região da Grande Florianópolis. Promovemos o desenvolvimento desta região. Você que circula pela Grande Florianópolis, por algum dos nossos municípios, deve ter visto em lugares estratégicos um contentor para coleta de vidro. Já viu? É um trabalho muito interessante e que tem à frente do desenvolvimento deste programa o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário, o SIM Granfopolis. E nesse podcast eu converso com o Wilson Cancer. Ele é um gestor do SIM Granfopolis. A gente vai falar sobre esse programa e também sobre os grandes desafios que temos todos nós em relação a resíduos sólidos urbanos, as experiências de outros países, o que nós já estamos avançando. Que bom, Wilson, te ter aqui um especialista na casa, mas agora a gente conseguiu conversar. É um prazer estar aqui, é um assunto que me dá muito prazer em conversar, em falar, em discutir e trazer para as pessoas, né, esse conhecimento para a gente evoluir na questão dos resíduos sólidos urbanos, que é um problema no Brasil como um todo. Né? Um problema que podia ser uma solução, né? Ele é uma solução, mas precisa a participação de todos. Né? Poder certeza. Público, população em geral, empresários, todos têm que fazer parte desse processo. Qual a tua formação, Wilson? Bem, a minha formação, sou engenheiro mecânico, formado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Me formei aqui, trabalhei 2 anos na indústria em Curitiba, uma indústria de eletrodomésticos, a Britânia Eletrodomésticos. Depois retornei para cá e foram 37 anos na CONCAP, Companhia Melhoramento da Capital, né, onde teve todo esse meu aprendizado na área de resíduos. E agora no SIM um trabalho fantástico. Deixa eu começar por esse programa que eu já abri o podcast falando, que é o Vidro Vira Vidro. Nós começamos mesmo com esse programa em... Na Grande Florianópolis, nós vamos completar agora 2 anos colocando eles. Na Grande Florianópolis, nos demais municípios, exceto Florianópolis, porque este é um programa de coleta de vidro que, modéstia à parte, foi Florianópolis que começou. Nós começamos a pensar nele já em 2010. Levamos 2 anos tentando convencer alguém a fabricar esse container, que as pessoas veem na rua, né, esse container verde. Após 2 anos, uma empresa se interessou, conseguiu um patrocínio de uma das empresas de bebida, fabricou. Colocamos aqui em Florianópolis no Carnaval de 2013, mas não tínhamos equipamento para coletar. Então, tivemos que correr... Arrecadava e depois não tinha para onde levar. Tínhamos esse material, tiramos da rua, levamos 2 anos correndo atrás de recursos para comprar o primeiro caminhão. Conseguimos, não tinha no mercado, tivemos que desenhar dentro da CONCAP esse equipamento, desenhamos, conseguimos recursos, compramos e em dezembro de 2014 instalamos os primeiros 10 aqui na região continental, né, na região do Estreito, Capoeiras, e daí para frente começamos a crescer. E agora, pelo SIM, foi possível levar isso para... Nós conseguimos um projeto, enquanto na CONCAP, uma empresa fabricante de garrafas de vidro, ele se interessou. Nesse meio tempo, vim para o consórcio e lançamos aqui esse projeto. Muito bom. Então, conseguimos, são 200 desses equipamentos que serão instalados. Já estão em 200? Sim, agora... Não é a meta? A meta é 200 e agora em dezembro já estão aqui os últimos 56, já estão em Tijucas para instalação. Nós instalamos a semana passada 15 em Biguaçu, Governador Celso Ramos, Nova Trento, e vamos conseguir instalar mais 15 essa semana no município da Palhoça. Olha só. E os demais em janeiro. Aí né, eu já vou para frente, 200. então. Então, 200 meta. Até o final 200 desse era a ano. meta e foi o chamamento público que fizemos em 2022. E 2025, nós podemos aumentar isso? Há essa real necessidade? Agora eu quero a tua visão. Isso, na visão técnica, assim, 200 é uma capacidade ótima para a nossa região, para os municípios, exceto Florianópolis, que já tem um programa paralelo, né, de outros 300 já instalados.
Né? Então, 200 é um número muito bom. 200 que a gente fala, então, pontos, são né? entre os 22 municípios da região, exceto a capital, exceto então 21. A capital, né? com 21 municípios vão estar instalados. E o que temos que fazer agora é todo um trabalho com a população para que esses pontos de coleta realmente recebam só embalagem de vidro e recebam todo o vidro. Né? Porque agora a gente precisa dar um retorno para quem patrocinou toda essa instalação, que é uma das indústrias fabricantes. Porque o que se ganha com isso, né? Além de retirar esse vidro que ia para o aterro sanitário, ia ficar lá 500 anos se degradando, né? Ele vai retornar para a indústria e com isso vai reduzir as emissões de CO2 e vários também, o que eu posso dizer, a retirada do meio ambiente dos materiais para a confecção dessas embalagens. Quer dizer, também, vidro vira vidro mesmo, ele vidro volta mesmo. ao mercado. Sim, ele é infinitamente reutilizado. Então, o vidro vira vidro, infinitamente ele pode ser usado. Então, uma matéria-prima excelente para o processo, que reduz muitas emissões e a retirada do meio ambiente, e também por causa de aterro sanitário. Então, é tudo de bom, a população ganha, o meio ambiente ganha. Você falou uma coisa muito importante, eu já ia te questionar sobre isso, que é a questão da colaboração, da conscientização das pessoas para a importância de programas, todo e qualquer programa que vise preservação do meio ambiente, a reciclagem, o bom encaminhamento do resíduo, tudo isso é importante. O que está nos faltando, Wilson, na tua visão e pelo conhecimento que tu tem de outros países? São legislações, são punições, educação mesmo, desde lá da escola e da própria família? O que, na tua opinião, está te faltando? Do lado da minha casa tem um desses contentores de vidro. Em volta, quando não é dentro, lixo comum. O que? Será que as pessoas não estão conseguindo ler o que está escrito? São as duas linhas que têm que correr em paralelo. Uma é legislação, e os municípios têm que se atentar a isso, e ela tem que ser rígida com aquele que não cumprir com a sua obrigação de cidadão. Né? E a outra, realmente, divulgação. Você divulgando, você está educando, eu vejo isso. Né? E outra coisa que eu vejo muito, que o adulto sempre coloca em todo lugar que eu vou, nós temos que educar as crianças. Não, as crianças é para daqui 10 anos. Está em época de aprender ainda. Eu preciso educar os adultos, porque eu preciso agora. Eu não posso esperar essa criança crescer para ela pegar uma embalagem de vidro e levar no container que está a 1,20 m, ela é pequena. Até porque quando ela crescer, esse mundo já vai estar pior se a gente não fizer agora. Justo. Então, eu preciso que as pessoas participem hoje. Elas podem participar e a prefeitura pode fazer duas coisas que eu coloquei em paralelo. Uma legislação, onde deve incluir realmente punição para aquele que não cumpre a sua obrigação de cidadão para com o município, e outro, realmente, um trabalho forte de divulgação por parte dos municípios. Né? Olha aí, Rubens, meu colega da comunicação deixar da chegar, a população tem que saber. Vocês vão abrir a rede social da Granfpoli, vai estar lá direto, tá? Direto, no mínimo uma vez por semana nós vamos postar isso. E realmente as pessoas entenderem que no container está escrito vidro. Então, vidro é vidro, e todos sabem o que é uma embalagem de vidro, uma garrafa, um pote. Então, é isso que deve estar lá. E também está escrito lá, só vidro. Não coloque a embalagem, a caixinha de papelão que você leva e transporta, ok, você leva a garrafinha na sua caixinha de papelão, traz para casa e coloca para coleta seletiva. A louça não é vidro? Não. Duas coisas. Cerâmica e louça são propaganda caneca, tá? São outros materiais, né? E eles não combinam. Num alto forno que vai fazer embalagem de vidro, uma pequena pecinha de cerâmica pode contaminar uma garrafa. E se essa garrafa for, por exemplo, de espumante, né, que tem pressão, ela pode explodir. A de vinho, de cerveja, isso raramente acontece. Mas uma que tem pressão, realmente pode acontecer um acidente se tiver uma pequena partícula de cerâmica ou louça nesse processo. Só. Eu fiz até uma brincadeira com a caneca, nem sabia sério. Que era tão grave isso, né? É grave. Se misturar. Um lote de vidro pode ser refugado se tiver algumas partículas dessa
Eles, claro, eles têm hoje todo o processo, né? Quando passa o vidro, o caco, existe equipamentos, leitoras ópticas, que leem esse tipo de material e conseguem tirá-lo do processo. Mas se alguma coisa passar, pode ser um problema futuro, né? Então, para a gente entender o que nos falta, e a gente falou na questão legislação, vamos um pouquinho nesses países que tu tem visitado. Tu vai com frequência à Itália, tu vai com frequência à Alemanha, quer dizer, lá eles não estão tão mais avançados do que nós, mas eles têm isso, né? Eles têm legislação, uma questão cultural mais relevante. Me corrige se eu estiver enganada. Você está certa. Hoje, em termos de tecnologia, ela está muito, como vou dizer, ao dispor. Você consegue todas as tecnologias que existem hoje no mundo. Todo mundo tem acesso. Tá? Você tem acesso. Infelizmente, a indústria nacional, algumas já estão avançando nos processos de construção de equipamentos, mas ainda estamos um pouquinho atrás no quantitativo de indústrias que vem esse futuro. Mas temos. Tá? O que falta é realmente as próprias indústrias começarem a investir mais nesse processo do retorno, claro, mas as cidades têm que colaborar. Então, o que existe muito lá é a cobrança da população. E uma coisa muito interessante que na Alemanha, mais até que na Itália, o vizinho é o fiscal. O seu vizinho é o seu fiscal. Que legal. Tá? Ele é muito teu amigo, mas se você fizer alguma coisa que pode prejudicar o todo, ele vai te denunciar. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você fizer errado, tipo, você colocou o resíduo no dia errado, a prefeitura vai ter que mandar um equipamento lá para fazer esse serviço. E ao fazer isso é custo, isso é valor. E hoje, uma coisa que as prefeituras têm que entender, uma coisa muito importante, que é lei federal, né? Isso já vem lá de 2010, o novo marco legal de 2020 foi sacramentado e agora a cobrança é grande em cima dos municípios. Tem que ter equilíbrio, tem que ser sustentável economicamente todo esse processo de coleta de resíduos. E hoje não, né? Porque hoje no Brasil essa carga vem toda para o município arcar. Não, mas é do município, quer dizer... Como é que é? Me explica isso. A lei, o que diz a legislação? Você tem que ter um sistema de coleta de resíduos economicamente sustentável. O que você gasta, você tem que arrecadar. Tá? Por digamos assim, um carnê específico, taxa de coleta de resíduos. Se o município gasta R$1.000, você tem que receber da população R$1.000. Você não pode tirar de outra fonte, do IPTU, de outra taxa. É uma taxa específica, é legislação. Tá? E o município tem que cumprir. Se o prefeito não cumprir, ele pode, digamos assim, não sei bem o termo, mas ele pode ser penalizado por isso. Existe uma agência nacional, que é a ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento, que está cuidando de todos os municípios. E, anualmente, os municípios têm que prestar conta, através do Sinisa, um Sistema Nacional de Informação, onde ele vai colocar: gastei tanto, arrecadei tanto. Isso tem que ser 0 a 0. Tá? Então, isso já é legislação, é lei. Tá? Não é uma questão de escolha do prefeito, ele não tem como escolher, ele tem que executar o que está na legislação. Isso também precisa ser muito bem divulgado. Tá? Isso tem que ser divulgado. E aí que entra a parte da população. Quanto mais existe uma outra coisa paralela que se chama logística reversa, também é legislação, onde aí a indústria tem que tirar das prefeituras, de todos os municípios, tudo que ela coloca de embalagem. Mas a gente tem o que chamamos, eu não sei bem o termo, mas é uma responsabilidade de todos. Como é que a gente chama isso? Na lei está escrito a palavra compartilhada, mas foi um truque. Tá? O compartilhada não existe nas outras legislações. Nas outras legislações, que a nossa teve uma certa cópia grande da Itália, lá a palavra é estendida. É estendida ao fabricante, é dele a responsabilidade. Tá? Ele tem que promover todo esse retorno. E a população, aqui no Brasil, quem fabrica pilha tem que recolher a pilha. Sim. Cada um na sua área de competência. E me cabe colocar a pilha no local correto. Perfeito. Mas ele tem que patrocinar tudo isso. Ele tem que colocar perto da tua residência algum recipiente onde você vai pegar a sua pilha e fazer a sua parte, levar e depositar. Pilha, lâmpada, tudo, todos esses materiais. Mas tem que ter. No supermercado próximo à sua casa, que vai fazer suas compras semanais, você pega a sua pilha, sua lâmpada queimada, leva lá, deposita no lugar certo, dali ele dá o destino correto. E divulgar isso para a população.
Tá? Aqui na Grande Florianópolis tem muitos lugares que tem, mas a população não sabe. Acaba descartando nos contêineres nossos de vidro, é comum lâmpada fluorescente. E é um problema, porque ela tem contaminantes. Né? A hora que ela quebra, tem aquele pozinho branco que é altamente tóxico. Então, falta tudo isso, falta uma cobrança grande que já está tendo, através do governo federal, em cima das indústrias. Né? Eles precisam investir nesse retorno das embalagens. As prefeituras vai caber divulgar todo esse trabalho, porque a partir do momento, como o vidro agora, é uma coisa que a gente não ressalta. Todo esse projeto do vidro vira vidro, é custo zero para os municípios. Os municípios não gastaram nada. O chamamento público foi a indústria que ganhasse o processo, ia comprar os contêineres, ia instalar os contêineres, ia montar uma logística de recolha de todo esse material. E isso está acontecendo. O que cabe, então, à parte da prefeitura, que é custo zero? Fazer a propaganda, fazer o incentivo e cobrar da sua população a participação. Que com isso, o que a prefeitura ganha já direto? O custo de depósito no aterro sanitário. Então, todo esse material que está sendo recolhido, R$250, R$260 por tonelada, a menos que ele paga para enterrar. Então, é um processo que as prefeituras ganham. E com isso, com esse ganho, o que acontece com a taxa que ele tem que cobrar da população? Reduz, porque é um custo a menos. Se a população não participa, o prefeito vai ter que colocar esse custo na taxa e a população que vai pagar. Okay? O que a gente sempre conversa aqui com vários gestores, prefeitos, enfim, exatamente isso. Muitas vezes as legislações são criadas no país e só que a contrapartida não vai para o município e acaba o município tendo mais necessidades de investimentos do que arrecada muitas vezes, né? Então, nesse caso do lixo, está bem claro aqui pelo Wilson como é que funciona. Mas, Wilson, tem outra coisa muito importante que eu gostaria que você falasse. A gente tem aí uma previsão de um avanço muito significativo para 2025. Uma lei de incentivo à reciclagem. Conta para gente. Essa realmente vai ser, talvez, a virada da chave para a questão dos resíduos. Uma grande oportunidade que foi colocada pela essa legislação feita em 2021, em 2024, agora ela foi regulamentada e o governo escreveu uma portaria onde vai estar o passo a passo para essa questão de incentivo à reciclagem, colocou em audiência pública para a população participar, essa audiência pública fechou no final de novembro e agora está sendo feita a compilação para divulgação dessa portaria. Quer dizer, já foi sancionada pelo governo federal, tudo. Só falta pôr em prática agora. E o que diz essa lei? Né? Paralelo, quase igual ao que foi feito na Lei Rouanet, né, de incentivo na questão dos shows, da cultura, né, vai ser feito para a questão da reciclagem. Todas as indústrias, né, elas vão poder destinar 1% do imposto devido para a reciclagem. Então, quer dizer, todo aquele imposto que a indústria paga, as empresas pagam, que vai lá para o Leão, em Brasília, vai poder ficar aqui para a nossa região, para o nosso município. Então, o que vai caber ao consórcio? Escrever os projetos, levar aos empresários e colocar para ele, olha, esse dinheiro não é mais seu, esse dinheiro é do Leão. Então doa certo. Então, em vez de você mandar todo esse dinheiro para o Leão lá em Brasília, para a Receita Federal, você vai poder destinar nesse nosso projeto 1% dele e deixar aqui na região. Então, vai ser uma virada de chave muito interessante. E o que representa isso? Estimular a reciclagem. Explica para todos nós. Passa até por geração de emprego, né? Não, oportunidade. Claro, é toda uma questão. Bem, 2024 se falou, teve aí a COP, teve várias coisas, que foi a questão das mudanças climáticas. Tivemos um exemplo trágico do Rio Grande do Sul, tivemos vários eventos em Santa Catarina, Brasil afora, queimados e tudo mais. Então, quer dizer, e tudo isso, a própria reciclagem muda esses contextos. A gente vê quando tem uma chuva, a quantidade de resíduos que vão para os rios, isso vai para os mares, tem uma contaminação de plástico nos mares. Né? Então, todo esse recurso hoje, né, que vai ser possível, né, através dessa nova lei de incentivo à reciclagem, né? Claro, nós vamos ter que escrever os projetos, né? Então essa é uma coisa que vai caber ao poder público, aos municípios, ao consórcio junto com os municípios, escrever o projeto, levar isso aos empresários e dizer, você pode realmente colaborar com a reciclagem, com o meio ambiente e deixar esse recurso
que obrigatoriamente não te pertence mais, é bem assim, isso não te pertence mais. Esse dinheiro já é do governo federal, já é da Receita. Só marca ali Você só vai marcar que 1% desse valor devido ao Receita, vou deixar nesse projeto. Né? E, claro, tem todo um trâmite a ser feito, não é assim, né? Eu tenho que escrever o projeto, eu tenho que levar o empresário, ele tem que botar a rúbrica lá, não, vou sim destinar, entrego para o governo federal e ele lá vai ser aprovado para poder ter, claro, essa ligação, né? Esse dinheiro que está lá vai retornar para o consórcio devidamente dentro daquele projeto. E aí, claro, como todo projeto, as prestações de contas, etc., isso tudo dentro dos trâmites atuais. E na transparência. E na transparência total. Né? Então, essa é a grande oportunidade que temos para 2025. Essa lei de incentivo à reciclagem. Muito bom, uma boa notícia aí para o nosso ano. Esse é o podcast trazendo os problemas e as soluções também. Nesse ano de 2024, nós também tivemos um trabalho muito legal com a Unido e também com o Ministério, né, da Ciência e Tecnologia. Sim. Foi um verdadeiro levantamento, nós que estávamos falando aí nas questões de custos. É bem isso. Esse trabalho feito com a Unido é um braço da ONU para o desenvolvimento industrial. Né? Eles fizeram um trabalho em 2 consórcios no Brasil, foram escolhidos. Um consórcio em Goiás, o de Anápolis, da cidade de Anápolis e região, e outro consórcio da Grande Florianópolis. Então foram 2 trabalhos que eles executaram, e o trabalho foi desenvolver uma ferramenta, né, que você fosse capaz de traçar o que se chama, né, atualmente, rotas tecnológicas. Qual a melhor rota tecnológica para tratar o resíduo? Desde a separação na residência, ao sistema de coleta, ao sistema de tratamento e depois disposição final. Quer dizer, a rota não é só um caminho, né? Não, pode ter vários e a forma que você traça, né? E o resíduo, ele também é composto, ele tem as embalagens, que seguem um caminho, ele tem aquele material que é o orgânico, que é os nossos restos alimentares, todo, que ele pode ter um grande tratamento, né, através da compostagem, entre outras, e tem aquele material que, infelizmente, ainda não tem um destino melhor do que esse, que seria, então, colocar no aterro sanitário. Mas, se a gente separar as embalagens, separar o orgânico, o que sobra é muito pouco, que seria, então, enterrado ou incinerado. Então, são essas rotas que esse sistema, que nós levamos 2 anos trabalhando nessa montagem, né, nessa compilação desse sistema, que foi feito pela Unido, com os nossos dados, onde ele mostrou as rotas e o custo, né? Tudo tem seu custo. E esse custo de investimento, claro, ele vai ser passado para os contribuintes. Quer dizer, a partir do momento que a gente sabe como funciona ou como deveria funcionar, fica bem mais fácil buscar soluções. E é o que a Granfpolis, por meio do consórcio multifinalitário, tem buscado, né? Caminhos, soluções, estudos, um planejamento ou até uma solução regional, né, que atinja a todos. Essa é uma grande questão que, nos meus estudos, realmente, a Itália é campeonista, tudo é consórcio. E, são os raros, nós temos um município muito grande, né, da Itália, Roma, Milão, Torino, Nápoles, que acaba trabalhando sozinho porque ele já é um grande. Né? Mas são maiores? São maiores, muito grandes, mas os demais municípios trabalham sempre em conjunto. Até mesmo esses também estão dentro de um consórcio que muitas vezes, como a nossa capital, de Santa Catarina, não tem onde colocar o seu resíduo. Todo resíduo produzido, aquele que vai... o rejeito vai para um aterro sanitário que fica no município de Biguaçu. E de outros municípios de todos, né? Hoje é o único na região, vem para tudo para Biguaçu. Para cá que eu falo, o município de Biguaçu. Então, esse trabalho conjunto de todos é muito importante para justamente a gente achar soluções conjuntas. Até porque os custos, quando tem volume, eles acabam reduzindo, né? E uma coisa muito interessante do consórcio, tudo que se faz é rateado em cima de uma unidade. Então, quem produz mais, paga mais, quem produz menos, paga menos. Né? E aí essa geração de resíduos, claro, vai pelo tamanho dos municípios. Então, esse é um trabalho muito interessante de ser feito pelo consórcio. Você está assistindo o Região em Destaque, que é um podcast da Granfpolis. A gente fala aqui sobre diversos assuntos, mas o objetivo é um só, o desenvolvimento regional. Eu estou conversando com o Wilson Cancian, ele que é do consórcio multifinalitário da Granfpolis. Está dando aqui uma aula sobre esse assunto, né, que são os resíduos sólidos urbanos, com toda a sua experiência.
Nós falamos em legislações, lixões. Como é que está essa questão? Porque faz tempo que eu escuto. Tem que acabar com lixão, tem que acabar com lixão. Estamos acabando com os lixões? Esse é um fator. Estou falando em termos de Brasil. Tá. Santa Catarina não convive mais com esse termo, lixões, há décadas. Né? Já que realmente é um estado que conseguiu, através de uma ação grande do Ministério Público, há quase 15, 20 anos, conseguiu eliminar todos esses, e todos são os aterros sanitários. Hoje, Santa Catarina, o que se trabalha? É para reduzir o volume. A forma como não, Santa Catarina, realmente aterros muito bem fiscalizados pelo IMA, realmente. Mas ele, ao meu ver, é sempre a visão do inferno, aterro sanitário. Porque é você vê todo aquele material com potencial de reuso, de reciclagem sendo enterrado. Então, essa é uma questão que nós temos que trabalhar. Em termos de Brasil, ainda é um grande problema, né? Temos aí quase 40% dos municípios com lixões. 40%? Mais ou menos nesse nível. Então, realmente é um trabalho grande a ser feito. Quer dizer, o lixão é aquele que fica a céu ao aberto. céu aberto, né? justamente. Só para você entender, aterro o resíduo sanitário, não tem nenhuma cobertura, não tem nenhum tratamento daquele líquido preto que ele gera, que tem que ser tratado. Os próprios gases, né, que são gerados não são tratados. Então, a nível Brasil, ainda estamos longe de trabalhar. E, claro, nós temos um grande problema que eles sempre usam como desculpa das distâncias. Mas o município mais distante, tudo tem lá. Você tem garrafas de vidro, você tem garrafas PET dos diversos fabricantes, você tem tudo lá. Então, se a indústria leva, ela não pode dar como desculpa que ela não pode trazer de volta para os grandes centros. Então, é isso que tem que ser colocado a nível de logística. Né? Quem leva, traz. Quem coloca, tira. E o lixo é minha responsabilidade, lixo. A minha responsabilidade como cidadão é separar nas diversas frações, colocar no dia aprazado que o município diz. A tua coleta é às quartas-feiras. Então, às quartas-feiras, eu tenho como cidadão colocar limpos e ordenados na frente da minha residência para que o município faça essa coleta. Essa é a minha parte como cidadão. Né? A parte do município é fazer a legislação, providenciar toda essa logística, e a parte da indústria é fazer com que esses materiais retornem para a indústria sem custo para os municípios, como é o vidro vira vidro. O vidro vira vidro, ele não tem custo nenhum para nenhum dos municípios que estão participando. Legal. Aliás, cada vez eles querem mais contentores. Se sim, possível, um em cada rua. Agora o que precisamos fazer é fazer esses contentores estar sempre cheios de vidros. E o que nós vamos fazer a partir desse momento? É reduzir a frequência de coleta. Hoje nós estamos numa coleta de 3 semanas aqui em Florianópolis, Palhoça e região, 51 dias nas regiões mais longe, que é a Serra, municípios menores, né, que a geração é menor de vidro. Mas se a população começar a participar mais, nós vamos reduzir. E temos assim alguns exemplos muito bons. Tem um bairro em Biguaçu muito interessante, o bairro Janaína, que antes dos 21 dias já estão nos ligando que o container está cheio. Aconteceu isso essa semana, recolhemos a semana passada. Só vidro. Só vidro. Então, assim, é um bairro que impressiona porque não tem grandes condomínios verticais, é só residências, né, um bairro de classe média, a gente vê, mas que a participação é excelente. Existem outros também na nossa região, né? Só um exemplo. Mas também temos o contrário. Temos muitas reclamações de alguns prédios onde as pessoas levam uma caixinha de vidro e, no vez de colocar dentro do container, deixa do lado. Então, realmente... E, assim, existe um princípio grande nessa questão do resíduo. Onde começa a aparecer um ponto de descarte irregular, já vem outro, daqui a pouco tem sofá, cama, tudo que você imagina vai estar ali. Então, não se pode começar. Um saquinho chama outro saquinho e daqui a pouco tem um guarda-roupa, um sofá do lado do container. É verdade, a gente vê isso no dia a dia, se circular por aí. Esse é um problema nas cidades. Aí a gente falava das legislações que tem que punir, como é que é lá fora? Eu já vi aí contar, e tem um chip lá, e aí você sabe quantas vezes já foi naquela residência, já coletou, existe um controle, a tecnologia realmente junto com a legislação. Eu fui na Ecomundo, na Itália, ano passado e esse ano, e agora, muito lá a coleta são containerizados, são com containers. Todos eles são lacrados e cada pessoa tem um cartão, né, para passar e abrir a porta adequada para ele colocar seu resíduo. Alguns mais sofisticados têm até balança, já que vai pesar. E tudo isso por quê? Porque a nova legislação, que entra em vigor em 2025, vai cobrar pela participação do munícipe que coloca o seu resíduo.
Então, principalmente Nós estamos falando de lá de ou lá, de cá? não, de lá, não, isso. Calma. Não, isso na Itália, né? Todos os containers hoje precisam de um cartão magnético para abrir, com a tua identificação. Então, todos os containers dispostos na rua, as vias, estão lacrados e só abre quando você passa o teu container que diz o Wilson está aqui e está colocando vidro, o Wilson está colocando plástico, o Wilson está colocando papelão, o Wilson está colocando orgânico. Se eu me mudo, todo esse controle vai junto comigo. É sim, né? que é um fator muito interessante que existe, acho que na Europa como um todo, né? Cada cidade que você muda, que você chega, você tem que se cadastrar na prefeitura. A prefeitura precisa saber que você existe. Então você chega lá, o Wilson mora em rua tal, faço isso, faço aquilo. Então eu estou cadastrado. Então ele já sabe que eu tenho filho, por exemplo, preciso de escola, ele sabe que eu vou precisar do posto de saúde, ele sabe tudo na região que eu estou. Então, quantas pessoas na casa vão gerar lixo. Isso, tudo isso então é colocado. E esse é um grande problema que existe em algumas cidades, principalmente da Itália, muito turística, que é o Airbnb. Eles têm dificuldade desse controle, porque o Airbnb não informa, muitas vezes, quantas pessoas vão pegar aquela residência. Então, eles perdem esse controle, né? Diferente de hotéis e outras, quando você faz através de uma imobiliária, o próprio Booking que coloca lá. Imagina que... Mas é uma dificuldade que eles estão tendo nesse controle, estão estudando como fazer essa gestão. Porque lá os custos são sempre rateados para a população. Custou tanto o serviço, como é que tem que ser aqui no Brasil? Hoje a gente está nisso aí em alguns municípios. Gastou 10, eu tenho que arrecadar 10, e esse 10 tem que ser rateado por aqueles que geram o resíduo. Você falou no turismo, né? Vem aí uma época em que tudo triplica, até o lixo. Até o lixo. E isso é uma função importante que as prefeituras como um todo têm que fazer, é a cobrança. São duas coisas que tem que fazer. Uma é com as imobiliárias, que tem que ter um termo que a pessoa que aluga uma casa tem que assinar. Ela tem que assinar que ela sabe o dia que a coleta passa na frente da casa dela e o que ela tem que colocar naquele dia. Essa informação, eu acho que tem que ser uma obrigação das imobiliárias colocar. Uma segunda que eu vejo que não existe muito na Europa é essa de você alugar diretamente. Tudo parte de um princípio, porque senão as prefeituras perdem o controle. E também você não chega no hotel sem pagar a taxa, eles chamam na Itália a taxa de soggiorno, que seria aquela de você estar na cidade. Essa eles cobram ali na hora em espécie, e esse dinheiro vai para a prefeitura. É a taxa da cidade. Por eu estar ali, eu gero alguma coisa, a prefeitura tem que me dar aquele conforto. Então, são coisas que parecem pequenas, mas olha... Mas no volume já é. Florianópolis é um exemplo, né, que é a capital, e também a quantidade das praias, ela vai dobrar a quantidade de resíduos. No Réveillon mesmo, quase que triplica. Digamos assim, passa hoje... Não estou muito atualizado dos números, mas enquanto estava lá, digamos, uma média de 650 toneladas a dia, no dia 2 e no dia 3 passa para 1.200, é o dobro. E tudo isso você tem que ter uma estrutura logística para manter limpo. Wilson, a gente está aí com todas essas mudanças climáticas, todo dia nos dizendo, temos que trabalhar com isso, temos que cuidar disso. Então, eu queria que nessa câmerazinha aqui você desse o seu recado final. Bem, o que eu posso dizer, né, que para mudar o planeta, para mudar o mundo, nós temos que participar. Não adianta eu fazer discurso, não adianta, eu tenho que agir. A ação é o que importa. E hoje, né, pelo menos nesse segmento do vidro, a gente conseguiu proporcionar para a população um meio dele ajudar o meio ambiente. É uma ação simples, ação fácil, mas se não participar, as futuras gerações realmente vão estar muito, muito, muito prejudicadas. Então, a gente tem que fazer já. A ação é agora, né? Não pode ser amanhã. Eu gostei muito disso que você falou, não é educar as crianças, vamos nos educar. Eu vejo isso, porque eu não posso aguardar. E essa é uma frase, educar as crianças, que eu ouço há uns 20 anos. Até propus para alguns amigos que trabalham nessa educação, pegar as crianças de 20 anos e ver se elas estão realmente aprendendo o que foi ensinado para elas lá. Hoje elas já são jovens adultos, né? De 20 anos, eles são 20, 21 anos, muitos já estão aí na universidade, alguns já até acabando. Então, eles aprenderam aquilo que a gente ensinou, estão ensinando de forma correta. Ou estão seguindo o nosso exemplo?
errado. Então não adianta. Então não adianta. Mas meu filho cobra demais. Alguns outros, daqui a pouco você não faz e ele esquece de cobrar. Claro. Então, nós temos que fazer a nossa ação hoje. Até porque somos exemplo, né? Então, Claro, temos pai é o que fazer exemplo o melhor. pro filho. Obrigada, Wilson. Eu que Parabéns agradeço, por esse então. trabalho, pelo entusiasmo que você fala, inclusive, desses assuntos e acaba contagiando a todos nós. Enquanto Granfopolis, estamos aí fazendo a nossa parte. Na comunicação vamos fazer mais, prometo. Gente, muito obrigada e até o próximo episódio do Região em Destaque.